Eu sou presidente do Instituto Ascende Brasil, que a melhor forma de ser compreendida é imaginar um centro de estudos especializado no setor elétrico. É isso que a gente faz. Nós prestamos serviços também, consultoria, treinamento, coisas desse tipo, mas atuamos como um centro de estudos, olhando, enfim, com um olhar atento de observatório, as principais dimensões do setor elétrico, né? Como política tarifária, como tributação no setor elétrico, como planejamento de leilões, e, obviamente, uma das dimensões mais relevantes são aquelas ligadas ao meio ambiente e sociedade, que é o tema que nos traz aqui hoje. O que fazemos com esse olhar que a gente apelidou de observatório é desenvolver estudos, análises, projetos que, de alguma maneira, contribuam para a discussão desses temas e sempre voltados para o aprimoramento de políticas públicas em benefício de nossa sociedade. Então, hoje é mais um esforço, eu chamo isso aqui de fórum, mas, na verdade, eu vejo como uma reunião de trabalho em que nós vamos se focar num desses temas, o tema desta feita, custos socioambientais, redução de impactos ou repartição de benefícios, enfim, e como pergunta, né? Para fazer isso, quer dizer, nós temos como objetivo, enfim, discutir questões de elevação dos custos socioambientais, avaliar o impacto dos atrasos sobre o custo de empreendimentos, debater ações pertinentes ao Estado, e que eventualmente são assumidas pelos empreendimentos, e propor alternativas de destinação e controle social dos recursos de compensação financeira. É claro que o tema e os objetivos são mais do que desafiadores, mas a ideia é não enfrentá-los sozinhos, né? E, para isso, nós contamos com a generosidade da presença de personalidades relevantes na discussão e na atuação sobre esses temas, né? E eu quero nomeá-los, eles estarão conosco aqui adiante no debate. Um agradecimento muito especial a todos eles: Isaura Fraga, da EPE, né? Daniel Maia Vieira, do TCU, Carlos Eduardo Young, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Tatiana Marques, da CPFL Renováveis. Esse elenco, ele é Henrique Silva, do Instituto do IBAMA, né? Esse elenco ele é representativo dos, digamos, stakeholders, vamos, com uma certa licença, nos referir assim, que tem uma responsabilidade muito forte sobre o tema que estamos discutindo, né? Tem o IBAMA, que é o principal órgão licenciador, tem o TCU, que tem uma influência, digamos, horizontal sobre todas essas questões. Temos a Tatiana, a CPFL, que é um empreendedor escolhido para dar, digamos, a visão sobre a ótica do empreendedor. Obviamente, a EPE e a visão acadêmica sobre o tema, né? Uma visão construída a partir de conhecimento, eu acho que com um grau de liberdade e profundidade, muitas vezes, muito mais rica. Então, essa aqui é a ideia, e para, digamos, fomentar o debate, eu vou trazer aqui Alexandre Uhlig, que é do Instituto Ascende Brasil. Lá no Instituto, enfim, está conosco desde criancinha, mais de 10 anos. Ele é responsável por várias coisas, inclusive pela condução dos assuntos ligados aos temas socioambientais. Então, Alexandre, passo a palavra. O formato, desculpe, Alexandre, é esse. Alexandre vai fazer uma breve introdução do tema, que vai ser debatido nessa primeira etapa. E aí, depois, debate, a conversa e trabalho, digamos assim, com os nossos debatedores. Terá um coffee break logo em seguida e passaremos à segunda parte, para encerrar isso dentro do horário. Alexandre. Bom dia. Muito obrigado pela presença dos senhores. Rapidamente, como o Cláudio colocou, a nossa proposta é apresentar um diagnóstico do tema, do que nós estudamos em praticamente 90 dias, reunimos uma série de informações, e até antes de iniciarmos, gostaria de agradecer a ANEEL, que nos forneceu uma quantidade bastante grande de dados referentes aos estudos de viabilidade
dos empreendimentos. Nós analisamos 56 empreendimentos, então, para os senhores terem uma ideia, para quem conhece o orçamento padrão Eletrobras, que é o formato como são organizados os dados, nós temos 56 colunas por 135 linhas. Então, foi uma quantidade bastante grande de informação que foi analisada. Um outro agradecimento ao SIGRE, tem algumas informações que foram apresentadas num evento organizado pelo SIGRE, que nós também utilizamos como referência. A EPE, né, na pessoa da Isaura, e do diretor do Gorini, que também alguns dados que nós apresentaremos são inéditos. Nós não tínhamos nenhuma referência conhecida, pelo menos que nós localizamos, a respeito dos custos socioambientais de outras fontes de energia, né? O setor hidrelétrico é muito conhecido por conta desse orçamento padrão Eletrobras que eu citei. Agora, os dados de eólica, solar, termoelétricas, eles não estão disponíveis porque é um outro formato, ele não conta com a concessão, né, do serviço público, mas com a autorização. Então, esses dados eles não são disponíveis, né? E a EPE, como recebe o cadastro, ela possui essas informações, eles analisaram os dados e nos forneceram os valores exclusivamente. Então, não tem nenhum conhecimento de onde saiu, de que empreendimento saíram esses custos. Para nós entendermos essa primeira parte, que nós olharemos mais especificamente para os custos que são internalizados dos custos socioambientais, nós utilizamos uma definição da Eletrobras que divide entre custos que seriam os internalizados e os custos que não são internalizados foram chamados de custos de degradação, que são as externalidades. As externalidades, por serem difíceis de medir, muitas vezes elas não são incorporadas ao custo do projeto e quem assume esse custo é a sociedade, tá? Só para citar um exemplo de uma externalidade, nós temos externalidades positivas e negativas, né? Então, externalidades negativas, por exemplo, quando se constrói um shopping, todo aquele trânsito que é gerado, né, o congestionamento, aquilo acaba não se constituindo num custo para o shopping center, mas para as famílias que vivem naquela região se torna um transtorno, né? Em São Paulo, até alguma forma de minimizar esse problema, por exemplo, um shopping center, o JK, teve como uma das medidas mitigadoras construir uma alça para Marginal de Pinheiros para evitar o fluxo que advinha daquele empreendimento. E uma externalidade positiva, uma coisa bem simples, é o morador da região de um restaurante, onde aquele restaurante faz a limpeza da frente da região e a pessoa que mora ali no entorno ganha o serviço de limpeza por conta desse serviço que é prestado por um restaurante. Isso de uma forma bem sintética, bem simples, para nós entendermos do que nós trataremos hoje, né? Se nós olharmos do ponto de vista gráfico e ficar mais fácil de entender, nós temos dois períodos na construção de um empreendimento do setor elétrico, um que diz respeito à construção, outro à operação, e nos dois lados nós temos os custos socioambientais, e tem uma parte que não é, como eu disse, internalizado, que se constitui um custo externo. Então, nessa primeira parte, nós trataremos desses custos socioambientais inerentes à construção do empreendimento, nós não falaremos dos custos de operação. E, nesse levantamento que nós fizemos, nós temos empreendimentos de 1985 até 2014, os estudos de viabilidade, e a média para esse período de 30 anos, praticamente, é da ordem de 10,7%, divididos dessa forma. Uma boa parte, quase metade, para aquisição de terrenos e benfeitorias, né, a desapropriação, relocação de toda espécie, não só a relocação da população, mas a relocação de pontes, rodovias, linhas de transmissão, faz parte dessa conta. Meio físico-biótico, consumindo da ordem de 3%, meio socioeconômico 0,8%, 0,5% no licenciamento, 0,3% no licenciamento ambiental
e 0,6% nós organizamos em outros custos. O que é importante, do ponto de vista histórico, e até nós apresentaremos uma proposta no final, é que, inicialmente, no orçamento padrão Eletrobras, havia apenas os custos de engenharia, né? Não tinha os custos de meio ambiente. Em 84, foi inserida uma linha que reuniu todos os custos socioambientais. E depois, numa outra revisão, é que começou a fazer uma abertura dos custos socioambientais. Então, o lugar que foi introduzido, foram introduzidos os custos socioambientais, era o que dizia respeito à desapropriação e relocação, né? Então, tem uma mistura de custos aqui, uma parte de engenharia junto com custos socioambientais. Quando nós dividimos essa média do período de 30 anos em períodos de 10 anos, o que nós observamos é que, na década de 90, está muito próximo da aprovação da Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981. Em 1986, nós temos a Resolução CONAMA, que detalhou o processo de licenciamento ambiental. Então, os primeiros estudos de impacto ambiental começam na década de 90. Alguns até foram feitos às pressas, porque existiam empreendimentos, como, por exemplo, Três Irmãos, em São Paulo, empreendimentos que já estavam em construção, e isso dá uma ideia de como, no princípio, havia uma preocupação socioambiental, os órgãos ambientais estavam se estruturando, e isso se reflete até nos próprios custos. Uma boa parcela deles era decorrente da desapropriação e da relocação, né? Quando nós vamos para 2000, né, para os anos 2000, o custo ele aumenta, né? Muito provavelmente, e uma dos nossos diagnósticos mostram isso, que a preocupação socioambiental ela amplia, os órgãos ambientais se estruturam, então passa a ter uma quantidade maior de programas nesse período. E, mais recentemente, de 2010 para cá, esse valor vai para a ordem de 20%. Né? E o que é muito interessante, quando nós confrontamos esses números aqui da década de 2000, tem um estudo do Banco Mundial que foi publicado em 2008, cuja média é da ordem de 12,3, né, referente ao custo socioambiental de 36 usinas. A EPE fez um outro estudo em 2005 e traz apenas a variação, que é entre 2,1% e 36,7%. A EPE não gerou um número médio, uma média, né? E a Silvia Helena, né, fez nesse trabalho que eu citei do CIGRE, um dos artigos que foram publicados, analisando 16 usinas, a média estava da ordem de 9,7%. Nós trouxemos esses resultados para mostrar que esses números aqui da década de 2000 eles são bastante coerentes, e os de 2010 em diante são números novos, né? Foram analisados os estudos de viabilidade mais recentes. Fazendo uma análise única e exclusivamente de cada uma daquelas linhas que eu citei, e procurando identificar quais foram os maiores aumentos, um deles é referente ao processo de licenciamento ambiental e gestão institucional, ou seja, a FUNAI, o IFAM, passam a ter uma atuação mais relevante, e isso, aquele item referente ao licenciamento ambiental, ele fica mais elevado. Nas desapropriações também, que na década de 90 correspondia a 2,1% do valor do empreendimento, em 2010 chega a quase 9%. Relocações, olhando mais especificamente o reassentamento da população, ele passa de 0,7% para 1,6% do valor total da obra. E aqui existe um aspecto também interessante: os primeiros reassentamentos eles são da década de 80. Então, até 80, não havia um processo estruturado de relocação da população. A partir de 90 é que começa a se estruturar, a própria sociedade a se organizar, e isso também reflete no aumento dos custos socioambientais. Limpeza do reservatório, que constitui
no desmatamento necessário para formação do reservatório, para evitar tanto a emissão de gás de efeito estufa como a eutrofização e a queda do nível de oxigênio que provoca a mortandade de peixes. Então, era um valor muito pequeno na década de 90, uma área muito pequena era desmatada, e agora é uma área bastante relevante e é um processo, em geral, bastante complicado, porque as áreas no entorno do rio são áreas que já muitas vezes estão alagadas, então não tem como utilizar equipamentos para fazer esse corte. Muitas vezes o corte é manual e, consequentemente, a retirada desse material dessa área também, o que encarece bastante esse processo. Unidade de conservação, uma resolução CONAMA também definia qual era o investimento como compensação ambiental. Era da ordem de 0,5%, né? E isso prevaleceu até o início do SNUC. Depois houve uma controvérsia com relação a qual seria o valor, se o 0,5% seria teto ou se ele seria piso, o que acabou sendo regulamentado, e esse valor provisionado nos orçamentos é da ordem de 1,5% nos empreendimentos após 2010. Um outro fator que acaba provocando o atraso ou a elevação dos custos socioambientais é o fato desse orçamento ser feito num momento onde não existem muitos dados a respeito da implantação do empreendimento, não existe um conhecimento mais profundo. Então, aquele mesmo estudo da EPE que calculou os valores dos custos socioambientais, foi feita uma comparação entre o valor que é apresentado no momento do estudo de viabilidade e depois no estudo de impacto ambiental. E foi encontrada uma variação entre 5% e 20% dos valores estimados, ou seja, quanto mais cedo é feito esse orçamento, menos preciso e uma tendência de ser subestimado também. Olhando para outras fontes de energia, como eu comentei, se nós não tivéssemos esse trabalho realizado pela EPE, provavelmente esse seria o slide que nós estaríamos apresentando. Mas, mais uma vez, agradecendo ao fornecimento dessas informações, que imagino que deve ter dado um bom trabalho, porque, para vocês terem uma ideia, em eólicas foram analisados 1.500 casos, para termoelétricas um número menor, 63, para solar da ordem de 1.000. Né? Então, nós temos, em média, o investimento em meio ambiente e sociedade, e foi incluído também a parte de desapropriação, arrendamento dos empreendimentos, é da ordem de 3% para eólicas, 1% para solar fotovoltaica, 2% para termoelétricas, e linhas de transmissão ainda nós não temos o valor. Né? Então, isso já dá uma ordem de grandeza também da dimensão dos custos socioambientais para outras fontes e para linhas de transmissão. Nós utilizamos um trabalho que foi apresentado, né, no evento que eu citei do SIGRE, que analisa a implantação de 3 linhas de transmissão de 500 kV em momentos diferentes. Em 70, os custos socioambientais eram da ordem de 0,5%, em 90, né, 88, da ordem de 1%, e, mais recentemente, da ordem de 5%. E os motivos pelos quais o autor atribui que foram elementos que contribuíram para o aumento desses custos, os estudos socioambientais eles passaram por um processo de aprimoramento, com uma análise maior da quantidade de traçados, né, que minimizem os impactos sobre o meio ambiente, sobre a sociedade. A população passou também a ter mais acessos e cobrar mais respostas dos empreendedores nesse momento de divulgação do empreendimento. Então, as empresas elas tiveram que se estruturar para fornecer essas respostas. O processo de licenciamento ambiental aumentou o grau de complexidade e os requisitos de coordenação exigidos pela agência ambiental.
um dado que ele cita é a quantidade de reuniões públicas que eram necessárias para o licenciamento, que passou de 3 ou 4 para 6 ou 8, ou seja, é necessário uma participação maior da sociedade, uma informação maior da sociedade sobre os empreendimentos. O processo de construção também passou a ter a exigência da apresentação clara de como os requisitos que foram definidos no licenciamento ambiental eles serão executados, com a tecnologia dos sistemas de informação geográfica. Também os estudos de traçado eles passaram a ser mais detalhados. Isso é um avanço que também aqui nos projetos, tanto de linhas de transmissão como de outras fontes no Brasil, nós incorporamos. E a mitigação de impactos, os custos também aumentaram, isso é uma constatação feita nesse trabalho, e um exemplo que é citado, que a reposição de áreas afetadas ela passa da proporção de 3:1 para ser 5:1. E concluindo essa primeira etapa, e na sequência nós faremos a conversa sobre esses motivos dos aumentos, se isso é uma tendência e é importante a organização para que se dê conta desse aumento. Uma das primeiras ou a primeira proposta diz respeito à importância de se definir esses custos que fazem parte da mitigação de impactos sociais e ambientais, eles serem definidos com a maior precisão possível antes dos leilões de energia, porque isso, de uma certa forma, acaba sendo incorporado ao custo do projeto e não existe nenhuma consequência da não incorporação desses custos, porque uma das consequências, se esses custos eles aumentam entre o período do leilão e a execução do empreendimento, é que esses investimentos eles podem não se realizar ou, em algum momento, a tarifa de energia pode aumentar. E a segunda proposta é que aquele comentário que eu fiz referente ao orçamento padrão Eletrobras, quando nós nos referirmos aos custos socioambientais, tratarmos só de mitigação de impactos e não de outros custos de engenharia. Então, fazer uma revisão naquele orçamento onde os custos socioambientais eles teriam uma conta exclusiva, não é? E os custos referentes à aquisição de terras, canteiro de obras, relocação de infraestrutura de engenharia, fizesse parte de uma outra conta. Então, essas são as propostas. Eu convido Isaura, Henrique, Tatiana, professor Carlos e o Daniel chegou também? Daniel, por favor, e o Cláudio, para estarem aqui conosco para conversarmos sobre esse assunto. Como eu disse, reitero aqui as boas-vindas, tem pessoas que chegaram agora. Bom dia, e vamos, então, começar a reunião de trabalho. Alexandre, você já tem as primeiras perguntas provocativas, né? E reitero também, é claro, o meu agradecimento aos debatedores que generosamente concordaram em vir aqui, enfim, trazendo a reflexão de cada um deles sobre esses temas. Os microfones estão... Pedir um apoio. Está tudo ligado. Bom, como uma proposta diz respeito a outra, eu acho que informação importante, né, Cláudio, é que as perguntas na plateia também elas podem ser feitas. Melissa, como é que vai ficar o recolhimento das perguntas? Tem alguém que vai ficar responsável? Tá ótimo. Obrigado. Henrique, como uma das propostas fala a respeito da questão da precisão dos custos socioambientais serem incorporados dentro antes no processo de licenciamento,
Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência no IBAMA, que decorre dessa questão da definição das medidas de mitigação e como isso poderia ser incorporado dentro do processo de licenciamento. Bom dia. De início, só para contextualizar o público, né? Eu faço parte da equipe que analisa, acompanha a implantação da OHE Belo Monte, e entrei no IBAMA em 2009, né, logo pouquinho antes, né, da audiência pública de Belo Monte. Na verdade, foi o meu primeiro batismo de fogo, foi a audiência lá em Altamira e Vitória do Xingu. E, enfim, de lá para cá, a gente tem acompanhado a evolução do que tem sido esse processo de licenciamento aí de Belo Monte, né? A gente, estou falando eu, na verdade. Mas, enfim, uma coisa que eu acho que é importantíssimo, que pelo menos que a gente aprendeu muito no licenciamento, não só de Belo Monte, mas também, né, das UHEs do Madeira, a questão de um diagnóstico preciso, né? Isso é uma questão, quando a gente aparece isso no EIA, parece uma coisa um pouco, às vezes, né, a população também entende muito como um dado meramente burocrático, né, mas, na verdade, não é. E isso é uma coisa que a gente aprendeu muito, porque, hoje em dia, em Belo Monte, a gente vivencia muito dos impactos que foram diagnosticados lá na frente. Muito das coisas que a gente vivencia hoje, o próprio saneamento aí que vocês colocaram na apresentação, né, essas obrigações que acabaram surgindo nas licenças, elas advêm, sim, de uma situação na região amazônica muito difícil. Primeiro, por uma questão de população, densidade populacional menor, né? Uma questão de ausência do Estado muito forte naquela região, né? Ausência de articulação institucional entre os níveis governamentais, uma região ocupada também por populações tradicionais, sejam elas indígenas, sejam elas ribeirinhas, sejam elas quilombolas, mas, de fato, populações tradicionais em que, muitas das vezes, quando do diagnóstico, elas são invisíveis, se não tem uma FUNAI por trás, se não tem uma Fundação Cultural Palmares por trás. No caso de Belo Monte, Ribeirinho foi muito claro, né? O impacto que a gente vivenciou em relação à relocação da população ribeirinha, que hoje em dia a gente vivencia em Belo Monte, foi uma coisa que não foi diagnosticada no início. Então, assim, de certa maneira, essas obrigações definidas pelos órgãos ambientais, aqui, essa segunda proposta, acho difícil dela acontecer, porque, de fato, há um dinamismo nesse processo de licenciamento e de implantação de uma obra, de situações que não conseguem ser previsíveis lá na frente. E, muito das coisas, a gente aprende. A implantação do Madeira serviu de ensinamento para Belo Monte, e Belo Monte vai servir para outras usinas na região, né? E vocês também têm uma questão relacionada à expansão, né, das usinas na região amazônica, e eu vejo com muita preocupação por conta desta situação, dessa condição da região amazônica. E aí realmente precisa ter todo um trabalho por trás. A região precisa estar preparada, sim, para receber um empreendimento. E uma das coisas também que fica difícil quando você... Eu não entendo muito dessa questão de custo, aonde que se coloca ou não, mas da experiência de Belo Monte, a gente viveu isso, nas usinas do Madeira também a gente vivenciou isso muito claramente. Quando o empreendedor traz um projeto para o licenciamento prévio, para fazer análise de viabilidade ambiental, né, da licença prévia, geralmente o projeto é amigável ambientalmente. Geralmente. Ele é amigável ambientalmente. A partir do momento que se dá a licença prévia, vai para leilão, o projeto começa a se convencionalizar, vamos dizer assim. Ele, na verdade, começa uma situação que era amigável ambientalmente no projeto
que foi colocado para a licença prévia, ele começa, olha, não, mas isso daqui, quando o cara pensou, não dá. Imagina, eu ocupar, numa sede municipal, todos os terrenos baldios para botar a população que vai ter que ser realocada. Então, isso seria um gasto, em termos de projeto de engenharia, enorme, inaceitável. Mas esse era o projeto que foi colocado e esse foi o projeto que foi avaliado pela questão ambiental. E aí, quando se dá, na época da licença de instalação, olha, não tem, a gente vai ter que fazer um reassentamento urbano coletivo, coisa que, a princípio, seria visto, no projeto, foi visto como um aspecto negativo. Então, assim, na verdade, esses custos, não dá para dizer, olha, na licença prévia vai ser uma coisa e você não tem como botar outras obrigações, porque o projeto também é dinâmico. O projeto que entra para avaliação ambiental na licença prévia é amigável ambientalmente, mas a instalação dele começa a ser diferente, né? E, às vezes, o projeto até próprio de engenharia mesmo. O caso do Madeira mudou até o eixo 9 quilômetros. Então, essas são as situações que... Perguntar para a Isaura, a EPE tem a responsabilidade de incorporar, dentro da avaliação, definição de preço-teto, os custos socioambientais. Sim. Como que essa insegurança, esse dinamismo que o Henrique citou, ele acaba se traduzindo no preço-teto que é definido e que incorpora esses custos socioambientais? Primeiro, bom dia a todos. Eu quero agradecer, Alexandre, o convite, primeiro. Eu quero agradecer a equipe que forneceu os dados, acho que estão todos aqui presentes, da EPE, que trabalharam para pensar um pouco essa forma e ver as outras fontes, tudo isso. Então, quero parabenizar o trabalho que foi feito. E, Alexandre, eu acho que aqui tem duas questões que são muito claras e que são desafios para nós. A questão colocada pelo IBAMA eu acho muito importante, quer dizer, o órgão ambiental, na hora que ele tem uma visão, ele não tem uma visão do custo. Não entra para ele a questão do custo, quanto vai custar. Entra a questão como eu vou mitigar e compensar, né, tanto ambientalmente como socialmente a região. Quando você vai para o planejamento e vai para o empreendedor e vai para o investidor, vai pensar, a visão dele é quanto vai custar e a previsibilidade disso. Esse é o grande desafio. Eu acho que a minha experiência é ter sentado na cadeira não do IBAMA, mas no Rio, e agora na IPE, né, um novo desafio, mas que esse caminho vai ter que ser encontrado. E, na verdade, hoje, os custos não estão refletindo a realidade. Essa é uma verdade colocada. Agora, eu me lembro, na história, muitos anos atrás, quando a gente discutia compensação do SNUC, que também era assim, cada um pedia uma coisa, cada um exigia e pensava a compensação de algum. Se pensou um valor teto, um limite, né? O que eu vejo desse processo todo, primeiro que a gente chega em áreas que o poder público nunca entrou, às vezes, né? A maioria das áreas que são instaladas, principalmente as hidrelétricas e os grandes empreendimentos, são áreas que o poder público nunca chegou ali efetivamente. Então, a carência daquela população ela é imensa, né? E qualquer projeto que chegar ali, onde você não tem saneamento nem para a população que está lá, você não tem habitação nem para a população que está lá, não tem energia, quer dizer, essa carência cai no colo do empreendedor, né? Ela passa para o empreendedor. E a população toda, inclusive a nata política da região, entende que aquilo ali vai ser a salvação. A boia, né, que chegou. Que agora nós vamos resolver todos os problemas. E os custos que
apesar de não serem contabilizados na hora de licenciamento, mas são cobrados na hora do licenciamento, não são previsíveis, né? Porque cada região tem uma demanda imensa e por mais que a gente, aqui o setor de custos, a gente tem tentado, na EPE, fazer essa métrica, pensar um pouco como é que poderia refletir isso, quão mais perto da realidade pode ser o custo para que a gente possa ir para um leilão com o empreendedor sabendo quanto vai gastar, né? Eu acho que esse é o ponto. Quanto vai se gastar? Quanto custa? Né? E, se custa muito alto, todos têm que saber que quem vai pagar é a população, né? Quer dizer, isso vai se refletir num custo de tarifa, né? O que queremos para isso, eu acho que é a grande pergunta, né? A gente, quando vê, eu tenho aqui o gráfico, até que eu ia passar para você, quando você vai para o Nordeste, o custo, acho que ele passa de 6%, a média, para 8% em termos de hidrelétrica. Ele vai subindo, porque cada vez a carência vai aumentando. E os impactos os custos dos impactos ou das questões socioambientais são refletidos numa solicitação que acaba virando uma restrição ambiental. Então, na licença está lá. E o empreendedor, e aí eu vou colocar uma questão também, e o próprio poder público, na hora do licenciamento da licença prévia, você não tem as informações precisas, nem vai ter, porque também há um descasamento entre os financiamentos e o momento que você vai ter aquelas informações. O projeto é feito depois da LP, o projeto mesmo ele é feito depois da LP. Isso, quem já trabalhou em órgão ambiental sabe, que o projeto que chega para uma licença prévia é um projeto básico, ele não é um projeto detalhado, ele não é um projeto onde você pode conseguir saber o impacto direto daquilo ali na população. Então, você faz uma previsão. E nós estamos errando muito nessa previsão. Então, propostas, às vezes eu penso, será que ter um valor teto em função do investimento seria um... Quer dizer, a alocação dos recursos poderiam ser discutida com a sociedade, mas ter um limite já previsível, talvez fosse um caminho. Não sei se essa discussão é uma discussão maior. Esse ponto. E uma outra, se algum de vocês tiver alguma contribuição, pode levantar e se manifestar. Eu queria aproveitar e perguntar essa incerteza se o professor Carlos tem algo que possa ajudar nessa melhoria de indefinição. Eu acho que, como professor, e aqui eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, só isso. Né? Tem gente que bota aqueles coisas. Professor, tá mais fácil. Eu acho importante a gente resgatar o que é o quê, senão fica uma confusão. Se a gente fala de coisas diferentes e tem interpretações diferentes, usa a mesma palavra, vira uma confusão. Eu queria voltar para o slide 6, por favor, que tem aquela figura do custo. Em primeiro lugar, quando eu recebi o convite, eu já falei isso com eles, custo socioambiental em qualquer manual de economia não é o que é entendido aqui. Custo socioambiental é o custo à sociedade. A sociedade sofre um custo. Não é o setor elétrico que é vítima do custo. Ele tem que compensar pelo dano que está causando e minimizar, se é que esse projeto deve ser empreendido. Se vocês têm alguma dúvida da premissa de que todo e qualquer projeto tem que ser empreendido a qualquer custo, e por isso tem que ter um valor teto, é só pensar no elevado da perimetral. Todos aqui estão deslumbrados com a beleza do elevado da perimetral. Agora, da ausência. Agora, é porque não teve um chato à época para dizer este projeto não deve acontecer, porque ele causará danos à sociedade. O espírito do licenciamento ambiental é que consequências esse empreendimento traz para todos. Para eu dizer, eu digo, nós, a sociedade, e por isso tem que ter consulta pública, não é isso? Esse projeto vale a pena? Se não tiver esse projeto, a energia vai ficar mais cara. Tudo bem, mas vem cá, o que é? O que você tem de pró e contra? Então, vamos colocar a coisa no eixo. Está, em primeiro lugar, o que é custo socioambiental é o custo para a sociedade como um todo. E o setor, e como todo setor, isso não é só do setor elétrico, não, isso é no setor mineral, por favor, vocês corrigem, no setor de transporte, o agropecuário, que está sempre se colocando como a vítima perseguida
burocrata que está lá carimbando, coloca. Isso tem uma razão. O processo de licenciamento ambiental é a defesa da sociedade em relação ao empreendedor. Senão, eu vou fazer uma usina nuclear aqui na esquina. Beleza, vai gerar energia, inclusive sem baixo carbono, né? Energia nuclear não emite. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Tem um gráficozinho que está colocando dos custos, que tem ali, se eu não me engano, é o de número 6, esse aí. Então, só uma correção, vocês estão vendo esse amarelinho que está ali embaixo, quase sumindo? E isso, sim, é o custo que nós temos que falar, e está incorporado. Há um erro no slide que está falando de unidade de conservação. O setor elétrico não tem que pagar nada para a unidade de conservação. Todo empreendimento no Brasil tem que pagar pelos danos não mitigáveis. O que é o dano não mitigável? Eu vou causar um dano e eu não tenho como corrigir esse dano, não tenho como compensar, não tenho como ajeitar isso. E como isso foi estabelecido, a gente pode até discutir se é o melhor caminho, eu acho que não é, mas como isso foi estabelecido numa lei que tratava do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, no seu artigo 36, essa lei falou o seguinte, olha, quando um empreendimento causa um dano que é significativo e que não pode ser mitigado, que não tem como evitar, o caso do exemplo do shopping, eu vou aumentar o trânsito, esse dano não mitigável terá que pagar uma compensação. A unidade de conservação aparece apenas como o local onde eu vou alocar esse recurso. Mas o fato gerador, que é esse amarelo, é sim o artigo que o artigo 36 deveria falar. Então, não é verdade dizer que só está lidando com o verde. O amarelo está presente. O problema é que é uma deturpação no espírito do que foi implementado no artigo 36. O artigo 36 fala que esse empreendimento, qualquer empreendimento de significativo impacto ambiental, por favor, vocês que conhecem melhor a legislação, me corrijam, tá? Estou falando de memória, tem que pagar, a título de compensação ambiental, um valor a ser destinado para a unidade de conservação. Não vou entrar aqui no mérito do destino, ainda mais unidade de conservação do grupo de proteção integral. Isso é uma outra discussão. Mas o espírito é, então eu vou causar um dano, vou gerar um dano. Como eu compenso? Eu vou compensar por um pagamento. O erro está em calcular o valor desse dano como um percentual do valor do empreendimento. É mais ou menos o seguinte, eu tenho um automóvel, ele tem um carro, ele vai bater no meu carro. O valor do dano do meu carro é uma proporção do valor do carro dele? Se for assim, tomara que ele me bata com uma Mercedes. Agora, se ele me bater com um Fusquinha, mais ainda, querem dizer o seguinte, tem que ter um teto. Olha, se o carro dele ele só pode me pagar de compensação por um dano, 0,5% do valor do automóvel dele. Gente, isso não faz sentido. Aliás, não faz sentido, inclusive, se vocês lerem o voto da adição direta de constitucionalidade do artigo 36, que foi julgada do Supremo, se não me engano, no voto do Joaquim Barbosa, ele fala explicitamente, a gente precisa medir o valor do dano. Não faz sentido ter uma proporcionalidade, por isso não faz sentido ter um piso de 0,5%, que é o que dizia a lei. O que malandramente agora está na moda, né? O que malandramente os órgãos ambientais, o órgão federal e tal fez, porque o órgão federal é o maior pagador, porque é o maior empreendedor. Não é piso, virou teto. E continua fazendo. Não é pelo fato do governo praticar que é correto. O meu contra-cheque tem 2 ações transitadas em julgado, incorporadas no meu salário. 2 ações que o governo fez maluquice, e colocou. Então, para a gente simplificar essa história, conceitualmente falando, o papel da compensação deveria ser esse, comparar tudo isso. Isso facilita. E é claro que o conhecimento do que está se falando é essencial para a gente poder fazer esse dimensionamento. Professor Yang, em primeiro lugar, mais uma vez, nós até conversamos bastante, eu insisti para ter a sua presença exatamente por isso. O senhor tem uma visão, e eu acho importante que todos conheçamos, né? E, obviamente, ela é muito bem acolhida. Então, bem especificamente, em relação à questão da definição de custos, que o senhor contestou na origem, e aí o senhor me corrige, mas de uma maneira bem simplista, do jeito que eu compreendi, o senhor se refere ao custo, de uma maneira geral, causado pela introdução ou pela existência de um novo empreendimento qualquer, da forma mais ampla possível. Isso é padrão. Em qualquer manual de economia do meio ambiente, o que será entendido como custo socioambiental é a tal da externalidade. Ok. Então, o senhor consegue fazer uma definição bem clara sobre isso, uma maneira de encarar. É importante que a gente tenha isso muito presente aqui. Tá? Aqui, nós estamos querendo olhar para isso, não abrir mão de olhar isso que o senhor está se referindo, eu acho que vai estar presente em todas as discussões,
mas olhar também, e na falta de outro melhor nome, vamos usar o mesmo, o custo no qual incorre um empreendimento ao lidar com todas essas questões, ou incorporar essas questões, né? Eu fiquei torcendo aqui para que o senhor nos desse um outro nome para aquilo, não surgiu. Mas a gente está focando um pouco nesse, e eu peço a sua ajuda na construção desse debate. Por quê? Porque, enfim, vamos supor aqui que a gente traga, sei lá, o sábio dos sábios para conduzir o processo e definir o que seja, vai-se chegar a um determinado custo para que aquele empreendimento X qualquer, que supostamente será feito, aliás, ele pode não ser feito, né? Eu costumo dizer que os orçamentos socioambientais não têm limite associados aos empreendimentos, né? Porque é importante que eles sejam bem feitos, o processo, né? Mas deve-se chegar a um valor, né? Que, somado, enfim, ao cimento, ao tijolo, ou à válvula da usina, vai se constituir num custo total de um empreendimento que a sociedade vai examinar se vale a pena ser feito ou não, né? Então, enfim, o foco aqui, a gente, enfim, como a gente aqui no Brasil e vocês aqui certamente nos trazem o tipo de dificuldade que a gente encontra, né, a descrição dessas dificuldades, né? Como a gente ainda está capengando, eu acho que ninguém aqui, ouso dizer, que na plateia, nem aqui, talvez nenhum de nós esteja dizendo-se plenamente satisfeito com o processo como ele se dá como um todo, né? Então, o desafio aqui é ver se a gente consegue avançar na discussão, no enquadramento, na compreensão e nas sugestões para essa outra parte, né? Que é indispensável que a gente consiga fazer melhor do que está fazendo, para que os empreendimentos possam ser mais previsíveis, né? E, sendo mais previsíveis do que diz respeito, e aí especificamente aos seus custos, mais eficientes para a sociedade como um todo. Porque é isso que se destina, e nós estamos tratando de uma coisa que, sabidamente, todo mundo precisa. Energia elétrica nós precisamos, assim como infraestrutura, etc., né? Enfim, temos que ter a sabedoria de lidar com isso com bastante serenidade. Então, faço aqui essa ressalva, quer dizer, vamos ficar presentes com essa definição, essa visão, o que custo é o conjunto da obra, né? Mas custo também enfim, lá pelas tantas, aquela quantidade de recursos que tem que ser alocados a um empreendimento para fazer frente a todas as mitigações, compensações, enfim, o que seja. Eu queria perguntar para o Daniel, em virtude desses comentários, da dificuldade de internalizar esses custos que o IBAMA vê, que a EPE, que define o preço-teto, também, a Isaura manifestou, que acaba sendo um desafio por conta do momento em que esse empreendimento é desenhado, como o TCU, que fiscaliza e acaba referendando esse valor para aí do próprio empreendimento como um todo, vê essa dificuldade de definição de um preço-teto para os empreendimentos, principalmente os hidrelétricos, mas sem dúvida nenhuma o preço-teto é definido para todas as outras fontes também, né? Então, isso, de uma certa forma... Linhas de transmissão também. Perfeito, Alexandre. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite em nome do Tribunal de Contas da... Está escutando? Aqui? Não. Ah, tá. Tem que... gostaria de agradecer o convite em nome do Tribunal de Contas da União, em nome do doutor Carlos, né, cumprimentar o Alexandre, a Tatiana, a Isaura, Henrique, o professor Carlos, para o Tribunal de Contas da União, que é uma casa em que busca maior transparência, clareza, né, de todo o processo dos atos e ações públicas. A gente realmente fica bastante satisfeito com ações como essa, da própria sociedade civil, né, que no setor elétrico é bastante organizada e bastante plural, né, seja na academia ou seja das instituições que representam empreendedores ou investidores. O setor elétrico tem, sim, uma especificidade muito grande nessa pluralidade de agentes, né? A gente acompanha outros setores de infraestrutura, e o setor elétrico tem essa peculiaridade, então isso é bastante... o TCU vê com excelentes olhos ações como essa, né? Em que é possível diálogos. E
E, para a gente, sem dúvida, é uma oportunidade excelente, né? Tá na presença dos senhores. Na visão do TCU, eu posso estar voltando muito ao assunto, me desculpa, mas um ponto fundamental, né, que o TCU tem em mente, e sem dúvida nenhuma o Ministério Público também, e aqui às vezes eu posso até falar, não em nome do Ministério Público, mas pensando enquanto Ministério Público, porque o pensamento é de controle, seja do Ministério Público ou do Tribunal de Contas da União, para a gente é importante ter em mente que cabe ao Estado, e no caso à União, prestar um serviço público essencial, que é energia elétrica, e também é dever do Estado, e em alguns casos a União, preservar o meio ambiente. Não estamos falando ainda de empreendedor privado, a gente está falando do Estado enquanto, né, ente público, né, tem as duas responsabilidades, prestar um serviço público essencial para a população e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Se a gente estivesse num modelo em que a gente não está falando de concessão a um privado, simplesmente uma obra pública realizada pelo próprio Estado, né, é o próprio Estado que está querendo prestar o serviço, como numa rodovia realizada pelo DENIT, e o próprio Estado que está fazendo o seu licenciamento da sua própria obra, né? Então, em algum momento, a gente tem que afastar o nome empreendedor e pensar no serviço que está sendo, que se quer conceder, né, o serviço público de energia elétrica, e o Estado também querendo preservar o meio ambiente, independentemente de quem está prestando aquele serviço. Quando a gente traz o empreendedor, né, surge a questão de alocação de risco. O Estado, ao alocar um risco para o empreendedor, ele não exime da sua responsabilidade de, eventualmente, cobrir esses custos socioambientais na acepção pura da palavra, como o professor Carlos falou. Pode ser que o empreendedor não seja o responsável por prestar, por cobrir aquelas externalidades, mas, sem dúvida nenhuma, o Estado vai ser. Claramente, essas externalidades, né, como, pensando nessa divisão aqui exposta, não vai estar no contrato de concessão a cargo do empreendedor, mas sim vai estar nas mãos do Estado para que ele cubra esse custo com os impostos que nós pagamos. O setor elétrico é interessante porque a gente consegue ver claramente o custo para a sociedade de ter ou não ter uma usina hidrelétrica, por exemplo. É fácil. Quanto custa ter energia nesse valor, a demanda é essa, quanto vai custar para a sociedade. Não ter, eu preciso de outra, eventualmente mais cara, e vai custar para a sociedade tanto. Muitas vezes o custo ambiental, seja na acepção pura ou não, a precificação disso é muito difícil e torna a concorrência desleal. A gente fica falando em algo difuso, etéreo, com algo que é concreto e real. Isso gera, sim, prejuízos para o debate. Mas, sem dúvida nenhuma, né, trazendo o empreendedor para dentro do processo de prestação de serviço de energia elétrica, não há dúvidas de que transparência, clareza é fundamental para trazer previsibilidade e que os reais custos ou preços que vão ser ofertados pelo empreendedor sejam condizentes com aquele cenário. O pior dos mundos, eu imagino que a Tatiana sabe muito bem disso, é você assinar um contrato em que você tem obrigações que você não sabe exatamente quais são. E para um órgão de controle, como o TCU, ao verificar se aquelas obrigações estão ou não estão sendo cumpridas, a gente vai olhar para um contrato. O que está escrito no contrato? Algo por demais abrangente, em que eu posso ter uma interpretação, o empreendedor pode ter outra, o Ministério Público pode ter outra, e o juízo, uma outra. Então, primeira coisa, eu não tenho dúvida de que clareza em relação a quais riscos que diz respeito ao empreendedor e quais riscos que o Estado continua assumindo, isso tem que estar muito bem claro num contrato. Quais são as ações que o empreendedor claramente tem que executar, também tem que estar muito claro no contrato. Isso não significa que o Estado está se eximindo da sua obrigação, né, de preservar o meio ambiente ou de cumprir determinadas ações, se assim ele decidir. Bom, isso é o primeiro ponto mais geral. Agora, nesse sentido, o TCU tem se preocupado bastante com a coordenação dessas políticas, né? A coordenação dessa visão entre IBAMA e EPE, entre meio ambiente e setor elétrico, porque, no fundo, como eu falei, é o Estado que tem a obrigação. Em algum momento, o Estado precisa definir isso e não há uma briga entre órgãos, né?
o que se quer gerar de matriz energética ou de preservação do meio ambiente não pode ser definido a partir de uma disputa de poderes entre 2, 3 ou 4 órgãos, mas sim a partir de uma decisão objetiva, clara, debatida com a sociedade, mas que o próprio Estado emita essa opinião e não seja fruto de forças políticas ou econômicas, o que, em boa medida, tem sim acontecido, né? Eu estou, obviamente... Não, eu só queria aproveitar o gancho de você ter citado o empreendedor para ouvir um pouco a Tatiana sobre quais são os desafios nesse processo de implantação de empreendimento na definição, ou quando não há clareza da definição das condicionantes ambientais. A gente estava conversando um pouquinho antes do debate começar, da conversa, e você estava citando o desafio, a CPF Renováveis tem diversos empreendimentos eólicos e provavelmente deve estar investindo em solar. E a quantidade de condicionantes, né, que você estava citando, que vocês monitoram, é gigantesca. Como que vocês têm administrado esse portfólio de tantas fontes diferentes, em localizações diferentes, e a incerteza que vem desse processo? Bom dia a todos. Eu acho que, primeiramente, assim, voltando um pouquinho na parte do projeto, né, das licenças prévias e de instalação, realmente o projeto muda da prévia para a instalação. Isso dificulta bastante, mas eu acho que tem uma deturpação aí do que é a licença prévia. Então, a licença prévia, a gente apresenta as alternativas locacionais e espera que os órgãos ambientais nos retornem com algumas indicações de melhoria no projeto básico e de coisas que a gente deveria colocar ou não deveria, ou restrições do projeto básico, para que a gente possa colocar isso na LI de forma mais clara. E a parte de custos, o que são os custos? Os custos são as compensações pelos impactos ambientais que estão no ERIMA. Então, impactos adicionais, eles deveriam ser muito pouco esperados. Então, os impactos adicionais que têm acontecido, eu acho que vem mais de uma parte social, de solicitação da própria população em si, do que dos impactos previstos no ERIMA. Então, eu acho que a parte da LP tem sido um pouco subvalorizada com relação a isso. A gente espera que os detalhamentos aconteçam na LI e não é nessa hora que eu consigo prever os custos. Eu tenho que prever os custos da LP. Então, a valorização da LP, o detalhamento dos estudos, a conversa com o órgão ambiental para que isso aconteça é muito importante. Porque na LP que eu preciso saber exatamente qual o meu custo. E eu acho que isso tem, pelos dois lados, né? Acho que tanto do lado do empreendedor, que não apresenta um projeto que às vezes não atende, e quanto do lado do órgão ambiental, que às vezes também não tem equipe técnica suficiente para fazer as considerações do projeto em si, e não só as considerações dos impactos do meio ambiente. Então, e fica esse gap, a gente deixando para ele ir alguma coisa que deveria ter sido definida na LP. Concorda? Bom, vamos lá. Em parte eu concordo. Só, assim, uma das coisas que às vezes a gente fala também, o Estado, uma coisa que o Estado também não é monolítico, né? Então, assim, às vezes depende de muita articulação, né, entre os níveis, e nem governo a gente pode dizer que é monolítico também, tem um pensamento só. Né? Dentro do governo tem a sua base governista, né, que a gente já viu o que deu, que, no final das contas, é cada um achando ali o seu quinhão. Então, às vezes, é difícil de ter um projeto de nação. Essa discussão, e aí eu acho que um pouco nesse sentido, em relação à questão da discussão da LP, e principalmente em relação à questão de projetos de hidrelétrica, difícil aparecer alguma discussão em termos de... como é que chama? De possibilidades de locação diferentes. Né? Assim, geralmente, a questão da locação
o que significa ter a usina com eixo naquele local do barramento, o que significa não ter a usina. Não tem o eixo aqui, o que significa ter um eixo 20 quilômetros para cima ou 29 quilômetros para baixo, onde o que seria uma redução de custos ou de impactos, de evitar impactos. É muito difícil isso aparecer num estudo de hidrelétrica. Talvez em linha de transmissão isso tem muito mais claramente, traçados, enfim. Na eólica talvez seja uma outra situação. Mas, de fato, isso, quando se trata de usina hidrelétrica, é muito difícil. E os impactos de usina hidrelétrica no meio socioeconômico são muito mais graves, muito mais impactantes em termos de deslocamento de população, em termos de, enfim, de perda de área agricultável, enfim, né, todas essas desmatamento e tal. Então, isso tudo realmente é difícil, muito das vezes, você apresentar um projeto que vai ter uma certa característica e que vai ter, talvez, um custo para a sociedade, e que a gente, na arena do licenciamento ambiental, na audiência pública, a gente pode conversar, mas só que, quando vai para a audiência pública, se traz tantos problemas que não foram resolvidos por conta de uma ausência do Estado, por conta de uma ausência de projeto de nação, tal, não sei o quê, e que isso vai ser discutido na arena do licenciamento, que, muitas das vezes, a gente não consegue clareza. Olha, realmente, esse é um custo, a sociedade vai querer assumir isso daqui para a gente? E o que significa a sociedade querer assumir isso para a gente? Porque, quando a gente coloca numa licença, o empreendedor vai ter que assumir, sim, o esgotamento sanitário, né? A implantação de uma rede de esgotamento numa cidade, mas é porque, simplesmente, com o reservatório, os igarapés vão ficar represados, os igarapés recebem toda a carga de esgoto de um esgoto que não era tratado antes do licenciamento. Então, assim, é lá nessa esfera que a gente vai ter que tratar. E, muitas das vezes, acaba, sim, por conta, né, de volto a dizer, uma ausência de projeto de nação, uma discussão realmente ambiental, estratégica, se vale a pena ter 90% das próximas usinas na Amazônia, né? Se não tiver uma avaliação ambiental estratégica sobre isso, muito provavelmente vai ter muita dificuldade por parte do licenciamento, sim, né, a questão de você conseguir aprovar 90% de expansão da energia hidrelétrica para cima da Amazônia. Então, isso é realmente uma dificuldade. Henrique, só um comentário, só um instantinho, Daniel, eu queria só pegar um gancho com relação à alternativa locacional de hidrelétrica, que realmente é um desafio grande. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, se essa discussão de alternativa locacional, principalmente relacionada à hidrelétrica, onde você tem uma dificuldade maior, que você busca otimizar o aproveitamento hidráulico, né, a energia que tem no rio, se essa discussão não deveria acontecer na avaliação ambiental integrada, por exemplo, quando você estuda toda a divisão de quedas, e aí você faz o cruzamento com as áreas sensíveis, sejam elas unidades de conservação, territórios indígenas, quilombolas, enfim, todas as áreas sensíveis, e aí você olha para a divisão de quedas daquele rio, porque a perspectiva de deslocamento de um eixo de barragem, embora tenha acontecido numa distância maior em geral, aquilo não é o comum. Então, não é possível assim você desloca para cá, desloca para lá. Mas, se você olha toda a partição de quedas, você teria condições de falar, não, esse empreendimento ele vai ser construído ou não, e aí você tira o foco, e aí eu queria ouvir que a Isaura puxou o microfone, eu queria ouvi-la também, porque não tem pressão, nesse momento, de empreendimento. Essa divisão de quedas é algo que o Estado está preparando para oferecer para concessão. Então, não tem, necessariamente, o interesse de alguma empresa naquele empreendimento, e sim uma visão de Estado para verificar o que é melhor para a sociedade em o que se vai produzir de energia e o que vai se abrir mão, o que não vai se desenvolver. E depois o Daniel... Tá. Na verdade, quando você faz tanto o inventário quanto a avaliação ambiental integrada,
você, com os dados secundários que você tem, porque são feitos com dados secundários, e essa também quer dizer, com algumas medições, alguns dados primários, mas em áreas quando não tem nenhum dado secundário, mas você não tem, às vezes, a precisão que você teria quando você faz um estudo de impacto ambiental, sem dúvida. Mas ali é definida, naquele momento, a melhor partição, sem dúvida. E onde seria o barramento. Quer dizer, isso a EPE trabalha, para as hidrelétricas, ela vem trabalhando, e, em alguns momentos, existe uma otimização desse projeto. Só que o que eu acho, Alexandre, é que quando você fala de custos ambientais, você cai num nível de detalhe muito maior. Você cai num nível de detalhe já da população atingida, você cai num nível de detalhe do saneamento, você cai num nível de detalhe do número de pescadores, que é uma incógnita sempre. Então, os grandes problemas, quando você vai para o licenciamento ambiental, que eu vejo, são dados que você precisa de um projeto mais definido para que você tenha essas informações e possa calcular esse custo socioambiental. Eu concordo muito com o Daniel na questão que a gente vem misturando o tempo todo a questão do custo para a sociedade, porque a sociedade vai pagar sempre, né? Ou ela vai pagar na tarifa, né? Ou ela vai pagar investindo naquela região, né? Ou o Estado vai pagar investindo naquela região, né? Então, de alguma forma, é um custo para a sociedade. Ou a sociedade não receber energia. Mas o que fica muito claro aí é o momento que a gente tem essas informações, né? Perfeito. E eu concordo que, quando você falou, o empreendedor não pode entrar agora, nesse momento, né? E quando ela falou, eu quero na LP que você me diga qual o melhor, o que é melhor, o que eu tenho que fazer. E aí a gente cai exatamente nessa dificuldade de, com um projeto ainda, num nível básico, um nível que não tão detalhado, você tenha todas essas respostas. E quando você vai para uma audiência pública, a sociedade pede respostas ainda mais específicas, porque ela traz toda a questão social todas as tensões sociais daquela área para discutir naquele momento que está se discutindo o projeto. Então, um dos nossos desafios, eu acho que primeiro é separar esses custos. Né? Eu acho que essa proposta assim, separar bem o que são esses custos, até para a sociedade conhecer. Depois, a gente também ter, que nunca é colocado muito bem, qual o custo de não fazer aquela hidrelétrica. Entende? Qual o custo para a sociedade de você ter um projeto? Por exemplo, você quer desenvolver os parques eólicos, você quer energia eólica, energia solar, mas a gente precisa ter uma energia por trás, uma energia que garanta poder desenvolver. O Brasil tem essa capacidade de ter essa energia. Né? Agora, a qualquer custo? Não é a qualquer custo. Não pode ser a custo de uma sociedade local está sofrendo e pagando todas essas contas. Agora, essa discussão tem que ir para frente, tem que ir. E discutir também, eu acho, com a sociedade, quer dizer, que a gente, quando vai para uma audiência pública, a gente só discute o local. É ou não é? Você só discute a questão local. Você não discute ali alternativas, o fato de não fazer aquela usina, o que significaria, né, para o Brasil como um todo. E, quando se coloca o poder público tem que entrar, a gente ainda não encontrou o caminho do poder público entrar sem ser um empreendedor. Sem ser através de uma restrição, sem ser através do IBAMA, colocar uma restrição que tem que fazer o saneamento básico da região. E saneamento básico esse que, às vezes, aquele local não tem nem condição de absorver. Você entrega, às vezes, uma estação de tratamento para uma cidade que
ninguém nem sabe como operar aquilo e não tem nem como resolver. Então, o desafio, primeiro, está em separar esses custos. Tá? E, segundo, discutir a questão maior também, entende? Discutir o não fazer, discutir quem está pagando essa conta. E se o Brasil quer pagar essa conta como um todo. Né? Agora, que a sociedade lá, local, não pode ficar sofrendo os impactos e que esses impactos têm um custo e que têm que ser pagos, eu não tenho dúvida. Agora, em que momento, com que precisão de dados, né? E que discussão política local a gente vai enfrentar isso. Daniel, desculpa, Tatiana, aqui tem o Daniel, o professor, e aí eu passo para você, pode ser? Ou vão... Isaura, acho que é exatamente nesse sentido de a gente avaliar custo de oportunidade, né? O tribunal, em 2012, fez uma determinação para que a EPE, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, fizessem estudos exatamente para tentar identificar quanto custa não ter, qual a alternativa a Belo Monte. Né? Os 4.500 megawatts, entendendo que é fundamental para atender a demanda do país, qual seria a alternativa de não ter Belo Monte, quanto isso custa do ponto de vista econômico e quanto isso custa do ponto de vista socioambiental. Daniel, você pode falar só um pouquinho mais alto, Perfeito. Por favor? Acho que é porque está um pouco baixo, eu vou ter que colar na boca aqui, então... Pode levar o... 2012. A EPE já tem uma parte concluída, a gente está e a nossa ideia é, uma vez concluído estudos nesse sentido, exatamente entregar para os órgãos ambientais para que seja feita essa avaliação também. Então, quanto custaria, do ponto de vista econômico e socioambiental, não ter 4.500 megawatts de energia firme em Belo Monte? Teria que se ter o quê? Quais são as alternativas viáveis, factíveis e que o país busca, né? Obviamente de forma sustentável, seja energia limpa, renovável, ou, eventualmente, térmicas. Eu acho que a nossa intenção é tentar sair de argumentos que nós chamamos de argumentos terroristas, se não for Belo Monte, o país para, né, para com dados que sejam quantificados, claros, transparentes, e aí sim a gente parte para um debate, Henrique, que eu acho que é bastante salutar, com base em informação, com base em dados, sair um pouco de percepções e ter informações claras. Eu acho que isso é fundamental, seja para um órgão ambiental, né? Eu acho que é importante para o órgão ambiental, exatamente porque, sem dúvida nenhuma, o TCU visualiza, sim, uma queda de braço, e hoje, desfavorável à parte ambiental, socioambiental. E o Tribunal de Contas da União, apesar de eu estar representando aqui a Secretaria de Energia Elétrica, né, nós fiscalizamos questões socioambientais e temos a Secretaria de Fiscalização de Questões Ambientais no Tribunal. Então, a nossa preocupação não é, como eu falei, a gente está olhando o Estado, não estou pendendo para um lado ou outro, a nossa preocupação é essa queda de braço, né, tem que ser, se existir, e a realidade é que existe, seja por questões políticas, sociais, ou o que quer que seja, tem que ser de uma forma minimamente equilibrada. Isso é o que a gente tem tentado fomentar no governo, né, e no Congresso, debates muito claros em relação a esses custos de oportunidade. Professor? O passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. E é isso que ele está querendo dizer. Tudo que eu deixo de fazer corretamente e que terá custos para a sociedade, esses custos, eles não são... O custo difuso ele não é menos concreto e não é menos real que o custo privado. A diferença é que aqui o empreendedor está representado com o seu representante e ele tem capacidade de lutar por tal. A gente não tem essa capacidade de lutar pelo difuso, mas o dano difuso ele é real. O efeito da perimetral aqui sobre nós ele era concreto, literalmente, era de concreto. E teve que ser retirado. Por quê? O custo de transporte ficou pior. É verdade, não dá mais para vir de carro para o centro da cidade. O mundo mudou. E esse mundo está incorporando coisas que não tinha. Desculpe, é só uma brincadeira, só um trocadilho, mas talvez no futuro vocês vão ter que mudar o nome. Instituto acende, mas depois apaga, Brasil. Não é para deixar aceso toda hora. Temos que discutir eficiência, temos que discutir as externalidades associadas ao planeta como um todo. Lamento, mas, querendo ou não querendo, os acordos de Paris indicam que, em algum momento, a conta das emissões de dióxido de carbono terão que entrar. Então, só uma pergunta técnica. Nesse custo aqui das termoelétricas, não tem nada aqui de emissão de gases de efeito estufa. Se eu
assumo que as externalidades que serão cumpridas. E repito, Cláudio, tecnicamente falando, aquela externalidade está, sim, teoricamente representada no que o empreendedor tem que pagar. Eu afirmo para vocês que, de acordo com o artigo 36 da lei do SNUC, todo dano não mitigável de responsabilidade do empreendedor terá que ser compensado. Isso não fui eu que inventei, já está na legislação. O que não está sendo cumprido. Por que não é cumprido é a questão para o Daniel depois ver por que o TCU não olha essas coisas. Mas o que está escrito na lei está escrito, e a interpretação do STF é esse mesmo. Tem que pagar pelo dano que vai fazer. Só não está levando ainda porque a gente está malandramente. Mas será, em algum momento, quando for incorporado, o dado que vocês colocam aqui mostra o seguinte: eu não posso mais fazer hidrelétrica como eu fazia no regime militar, onde eu chegava e que se dane. Sobradinho, tem gente lá, remove. Tem Balbina, vamos embora. Tucuruí, já não dá mais. Não é que o custo da externalidade, o custo socioambiental a ser pago pelo empreendedor aumentou, é porque não era cobrado. O custo de perder a vista e o centro histórico do Rio não foi cobrado quando construíram a perimetral. Se tivesse pensado, não tinha sido permitido. Se o custo da poluição da Baía de Guanabara tivesse sido pensado no passado, nós não teríamos esse vexame internacional. A Olimpíada foi linda, mas a Baía continua imunda. E por aí vai. Então, esse é o ponto. Se a gente pega os seus dados, mostra claramente que essas fontes de menor risco em relação a essas externalidades apresentam um custo bem menor. Os dados que você coloca aqui, eólica de 0,3 a 5,7, solar fotovoltaica de 0,4 a 1,9. É claro que tem alguma coisa a considerar. A questão da localização é importante, isso que é interessante nesse conjunto de matrizes, porque linha de transmissão também tem impacto. E o problema locacional da hidrelétrica é óbvio. Ao contrário das outras, a hidrelétrica eu não posso escolher onde ela vai se estabelecer. Isso significa que não tem que ter mais hidrelétrica? Não. Apenas que a maneira pela qual se pensa hidrelétrica muda. A gente fazia o seguinte: olha, tem um potencial hidrelétrico de tanto, vamos aproveitar. Gente, o maior potencial agropecuário do Brasil está na Amazônia. Vamos aproveitar? Na hora de fazer a festa de abertura da Olimpíada, aí aparece fauna, aparece flora, aparece índio, né? A propósito, quantos atletas indígenas o Brasil levou para a Olimpíada? Quantos atletas indígenas o Brasil alguma vez levou a alguma Olimpíada? Vocês sabem quantos? Nenhum. Mas na festa está uma beleza, né? Então a gente tem que afinar o discurso com a prática. Isso vai ser incorporado. Em algum momento já está sendo cobrado. A geração que vai vir para frente vai ter essa percepção. Do mesmo modo como o deslocamento para o centro da cidade hoje já não pode mais ser feito como era no passado. Acho que só poucos aqui vão pensar na ideia de pegar um carro para vir para o centro. Tá? A questão da energia vai ser repensada num contexto onde, mundialmente, esse custo é diferente, não é mais como era antes no passado. O que eu acho que precisa ser também considerado é a questão das externalidades, inclusive no seu todo. Aí sim, o setor hidrelétrico tem uma reclamação justa. Por quê? Porque a externalidade das emissões de gás de efeito estufa também tem que ser considerada. Porque, se eu considero apenas as externalidades locais ou associadas à biodiversidade, aí o hidrelétrico vai sofrer um viés contra o termoelétrico. Mas o problema não é porque eu estou aumentando a conta do custo do hidrelétrico, é que eu estou subsidiando ainda, por enquanto, a conta do termoelétrico. Lá fora isso está acabando. Em algum momento isso vai acabar. Se a gente tem alguma noção de planejamento, é hora de incorporar isso. E, da mesma forma, a questão do locacional. Obrigado, professor. Tatiana? Eu acho que é só uma observação. Quando eu falei alternativas locacionais, não são só locacionais. Eu acho que a CONAMA deixa bem claro que são alternativas técnico-locacionais. Então, às vezes, o empreendedor vende um empreendimento que chega na parte da LI, ele não é viável quando ele detalha, e não é viável ambientalmente. Então, isso não quer dizer só a posição do barramento, quer dizer o comprimento do TVR, a localização da casa de força.
a cota. Então, essas pequenas coisas que são alteradas impactam muito também. Então, a gente tem... Não é só a posição do barramento. A posição do barramento é o menor dos problemas, na verdade. E aí, outra coisa que eu acho que a gente pode diferenciar os problemas, os custos, que uma coisa é o aumento do custo. A outra coisa é insegurança sobre o custo. Então, são dois problemas totalmente separados. O aumento do custo, eu concordo em partes que talvez os impactos não eram corretamente mitigados. Estamos tentando mitigar os impactos corretamente, e isso é uma regra, a responsabilidade social das empresas tem aumentando. Então, entendo, concordo até que os custos têm aumentado um pouco por conta do passado errado e não por conta do presente errado. Mas um problema grande também é a imprevisibilidade dos custos. Acho que esse é o ponto. Então, são dois pontos totalmente diferentes que a gente tem que discutir. Eu acho que, Tatiana, eu acho que concordo plenamente. Eu acho que o ponto inicial aqui é o seguinte: quais elementos que a gente está passando para um empreendedor entrar no leilão dando um preço que ele quer receber? A gente está passando um R3. E a que risco efetivamente ele está sujeito? Né? Há um risco que ele tem elementos hoje suficientes para precificar esse risco? Talvez não. A questão é o quê? A gente melhorar as informações para o empreendedor, dando a licença prévia, a licença de instalação, e aí diz, ó, tá aí todas as informações, você tem todos os elementos para precificar razoavelmente o risco que você está sujeito a partir daí. Ou o Estado vai dizer, não, eu não tenho como te dar a licença prévia, no caso de transmissão, e nem tenho como te dar a licença de instalação, em qualquer caso. Tudo bem, Estado. Então, com base nas informações que você está me dando, né, me aloque um risco que seja condizente com essas informações. Fora disso, fica por tua conta. O que é que significa? A imprevisibilidade existe, custos estão aumentando comparado com o custo que se previu no momento da licitação. Eu acho o aumento do custo é natural em função da profundidade do estudo que decorre da licitação, com a licença prévia e licença de instalação. Eu acho que não é objeto aqui da pertinência, nesse momento, de se exigir uma ou outra condicionante, uma ou outra ação de mitigação, compensação. Acho que aqui não é o momento, né, desse debate. A questão é, considerando que seja necessária essa ação, considerando que seja necessário, que esse custo, de fato, seja legítimo, né, o fato é que ele é imprevisível no momento da licitação em que o empreendedor entra. Como torná-lo mais previsível? É o caso de tornar mais previsível? É toda a discussão a respeito de ter licença prévia antes da licitação de transmissão, né? Ou, eventualmente, na geração, ter algo mais do que a licença prévia hoje tem, né? O fato é que, se o Estado, e a gente pensando pelos órgãos ambientais, a Casa Civil, o que quer que seja, dizer, não, mais informações não é possível, perfeito, empreendedor, o seu risco vai até aqui. O que passar disso é do Estado. E o Estado pode reequilibrar o contrato de concessão aumentando a tarifa, ou o Estado cobrir com imposto. O fato é que o custo ambiental vai ter que ser superado, seja pelo Estado por imposto, seja pelo Estado via aumento tarifário. Agora, o empreendedor, não tenho dúvida, e o que está acontecendo na prática é isso, ele pode até entrar, mas ele vai entrar com excludente de responsabilidade na ANEEL, dizendo que ele foi sujeito a risco, que ele não poderia precificar e vai pleitear o aumento daquela tarifa. O regulador, eventualmente, tem um processo decisório que pode trazer mais riscos, né? E que, em leilões futuros, afasta aquele empreendedor que ele já não está mais disposto a assumir essa concessão com esse nível de risco a esse preço. Ou você aumenta o preço para eu poder entrar, né? Ou então você aloca o risco para outro. É o que está acontecendo hoje em transmissão, claramente, e a gente não está falando só de preço, aumenta o preço que dá concorrência. Você pode aumentar o preço que for. Em algum caso, ele vai dizer, não há preço que pague o risco que eu estou sujeito, porque eu não sei exatamente a que risco eu estou sujeito e não tenho informação nenhuma para precificar. Então, eu acho que é exatamente isso. A questão é, se o Estado, e pensando o resultado de todo o debate político, social, resolver que não é o caso de fornecer licenciamento prévio para transmissão, ou que não é o caso de, no licenciamento prévio, ter informações muito mais precisas e claras, tudo bem. O fato é que isso também precisa estar muito bem claro
no momento da licitação no setor elétrico, e a sociedade precisa saber que, nesse momento, estamos pagando uma tarifa. Quando o custo for efetivamente calculado, a sociedade vai pagar, seja aumentando a tarifa para aquele empreendedor, seja pagando via tributos, orçamento. Isso vai ser pago pelo Estado, pela sociedade como um todo, né? A previsibilidade, eu não tenho dúvida que é necessário, nem que seja a previsibilidade mínima no contrato, para depois, seja reequilibrando, ou o Estado fazendo diretamente, dar maior estabilidade. Eu acho que esse é um caminho. O Henrique pediu a palavra. Não, só acho que assim, uma das coisas que também às vezes é difícil nessa composição a sociedade, na verdade, olha, entende, e aí quando eu falo a sociedade, entende a necessidade da energia elétrica. Mas uma coisa é a sociedade entender, eu gosto de chegar em casa, ligar o interruptor, ter lá a minha luz na minha casa. A outra coisa é realmente as pessoas que sofrem o impacto direto de um empreendimento e a sociedade, o rapaz lá que liga o interruptor em casa, entender que ele, ao ligar aquela luz, realmente está tendo um impacto referente a um pescador, que também é outra coisa que assim é difícil de você quantificar, e como que a sociedade consegue compensar essa perda. Um impacto típico de energia hidrelétrica, né? Quando você bota a barragem no rio, você realmente tem uma dificuldade no fluxo lá dos peixes, da ictiofauna na região, e tem mudança ecológica. Sim, aonde havia um poção para você pescar, né, quando se bota a barragem, de repente aquele poção já não vai existir, ou porque ele foi alagado, ou porque ele está na influência do trecho de vazão reduzida. E aí há uma mudança da ictiofauna. Aquele peixe que você pescava, que realmente era uma questão comercial, que vendia, que fazia, ou que servia para subsistência, que esse também é um outro custo que não se coloca. Uma coisa é você ser o pescador, olha, eu vivo da minha vida produtiva, a minha renda é daquela venda daquele peixe que eu pego já há 20 anos. A outra coisa é, eu como daquele peixe há 20 anos. Isso você não tem como computar esse valor, mas é um impacto que também acontece. Se o impacto acontece para o pescador artesanal, que vive da sua renda daquilo, também é um impacto para aquele que tem a subsistência. E aí, assim, quando se tem na arena, na audiência pública, quando aparecem os indígenas, né, com toda a força de apresentação, quando se tem uma discussão forte em relação... O que acontece? Isso cai um pouco nessa história da externalidade, que aí, na verdade, isso é a externalidade. Olha, não tem como, a gente vai ter que fazer. Mas aí o que acontece? Essa pessoa que está 20 anos pescando, ele vai ter que arrumar uma outra profissão, ele vai ter que se transformar em outra coisa para ele conseguir a garantia de renda dele, mas ele já tem 20 anos, de repente o cara já não tem mais essa história. E aí, assim, isso realmente passa para o Estado, né? Muito provavelmente vai ter que resolver. Ou passa para algumas questões realmente de sempre estar judicializando essa questão, porque o licenciamento não consegue dar conta disso. Não é uma arena, né, possível para se discutir esse tipo de externalidade. E aí, só lembrando um pouco nessa questão também de locação, isso tem muito em relação à questão de porto, que, assim, muitas das vezes, os portos no Brasil, eles acompanhavam, geralmente, áreas com pescadores, aquelas áreas próximas do mangue e tal, que seriam locais para se instalar o porto. E, assim, a gente teve uma discussão ferrenha, inclusive lá em Alagoas, por conta de um porto onde os senadores sentaram em cima, enfim, de um projeto relacionado a fortalecimento do licenciamento ambiental, dizendo o seguinte: enquanto vocês não resolverem a questão da locação do porto, vocês não vão ter acesso a essa legislação de fortalecimento do licenciamento. E, na verdade, a gente falou o seguinte: mas
O problema é, na verdade, não é... A melhor alternativa não é ir em cima da Vila dos Pescadores. A melhor alternativa é num terreno em frente, na verdade, pertencia ao vice-governador. Era algo mais naquele sentido, onde você ia ter menos dragagem, onde os impactos aconteciam, onde, inclusive, em termos de viabilidade econômica para o projeto da instalação do porto, era bem menor. Você ia ter uma lâmina de uma dragagem mínima de 40 centímetros, enquanto no outro você ia ter muito mais, se bobear uns 4, 8 metros de dragagem. Então, são essas situações que, às vezes, a gente consegue definir no licenciamento de maneira objetiva. Mas outras questões que são realmente muito etéreas, não dá. A arena do licenciamento não é suficiente. Obrigado, Henrique. Nós, para cumprirmos o horário, o professor pediu a palavra, a Isaura, para a gente ser breve. E só um outro esclarecimento, professor. Nós recebemos uma série de perguntas, então, o próximo bloco, nós iniciamos com as perguntas, e assim fica mais... a gente consegue cumprir o horário. Obrigado, professor. Eu só queria chamar a atenção que a gente está assumindo, a priori, que toda expansão de oferta elétrica é para atender demanda residencial, o que não é verdade. O nosso modelo econômico tem se especializado em reprimarização, ou seja, voltar a atividades primárias e atividades industriais de alta intensidade energética. Então, é isso que precisa ser revisto. Eu quero ser competitivo porque eu vou entrar competindo internacionalmente, produzindo alguma coisa que é muito intensiva em energia, e eu quero forçar a energia para baixo. Isso não tem nada a ver com um indivíduo que, em casa, está utilizando a sua eletricidade. Ou seja, a meta de universalização de eletrificação, eu acho que para mim, é consensual. Eu não vejo aqui ninguém discordando disso. A questão é para que essa energia? E chamar a atenção que, por trás do argumento de que eu estou levando eletrificação para domicílios, o que tem por trás é uma tentativa de baratear custo de produção em setores onde eu estou tentando entrar com o quê? Com custo, com dumping ambiental. Aí não dá, né? Muito bom, professor. Essa é a sua visão. Bom que o senhor nos atraga. Por favor, Isaura. Eu só queria fazer só um ponto que eu acho que não ficou bem claro. Quer dizer, quando a gente fala em energia hidrelétrica, quer dizer, nós temos já o acordo da COP21, que prioriza energia eólica, solar, energia... nós temos diminuição de emissões. Nós temos que investir em eficiência energética. Quer dizer, a gente não pode também achar que a questão passa só por colocar, como você falou, 30 usinas na Amazônia. Não é isso. Eu acho que tem vários caminhos que, juntos, vão ser melhor para o país. Agora, o que eu acho que a gente tem que discutir essa questão, tanto das hidrelétricas e quais, eu acho que é muito importante, são todas? Não são todas, mas quais? Quais são importantes? E aí, talvez, essa avaliação com o setor ambiental, de quais seriam, desses inventários, quais seriam os mais promissores de usinas que a gente poderia colocar, para que dê sustentação até para o desenvolvimento de toda uma energia eólica, um parque solar nesse país. A minha questão aqui é que a gente tem que olhar para o todo. A gente não pode olhar só míope, né? E são vários caminhos. O Brasil precisa melhorar nisso, como o professor falou, precisa. Será que é esse o modelo de só energia, só indústria, onde você tem a necessidade de energia intensiva, né, para desenvolver o parque industrial? Não sei, mas a gente precisa crescer. Então, hoje o modelo está nele, eu concordo com ele, hoje esse modelo, temos que caminhar num novo modelo? Temos. Agora, temos que eu acho que o maior desafio é fazer tudo isso com o ônibus andando. Né? Quer dizer, fazer todas essas mudanças e viabilizando a curto prazo, a médio prazo. Então, eu acho que essas iniciativas de a gente poder ter aí uma diferenciação, como melhorar essa relação
como discriminar esses custos, como dar maior previsibilidade, eu acho que são coisas que a gente precisa a curto prazo. A EPE está, através lá do nosso grupo de linha de transmissão, nós estamos levando o planejamento, explicando o planejamento das linhas, porque tem locais, por exemplo, que a gente não consegue. Você tem um parque eólico e você não consegue tirar a energia dali, nem trazer energia quando você não tiver a produção de energia. Então, nós estamos levando aos órgãos ambientais, estamos discutindo com os estados, estamos discutindo com as prefeituras a necessidade também de entender, para que eles entendam a necessidade também de uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão onde você tem todo o entorno, você tem um parque eólico, tem todo o entorno com unidades de conservação restritivas, a gente não consegue. Não adianta ter aquele parque eólico. Tá? Então, o que eu acho que o setor elétrico precisa, e aí eu acho que é um papel muito da EPE, é tirar dessa caixa essas questões e discutir com a sociedade. Quer dizer, para o Rio Grande do Sul é importante aquela linha? Talvez seja, vamos discutir como. Entende? Qual o mínimo impacto ambiental que a gente pode ter para que a gente possa, na verdade, fazer essa transmissão. Mas temos que enfrentar também problemas que estão postos, que são problemas do setor elétrico, energético, mas não só do setor elétrico. É isso que eu acho, tem que parar de ser uma coisa como o setor elétrico. O setor elétrico, a sociedade tem que discutir isso como um todo. Então, acho que, primeiro, eu acho que essa questão que traz esse caldo aqui de discussão, muito importante para a gente poder tirar isso da caixa, senão fica todo mundo discutindo na sua caixinha e não consegue ver o todo. Muito bom, eu vou ter que bancar o chato e te interromper aqui. Porque vamos para a segunda etapa, e até, Isaura, boa parte do que você está sintetizando aqui no final vai ser o objeto principal da discussão da segunda parte, né? Destaco duas coisas: a síntese dos desafios feitos pelo Daniel na sua fala final. Daniel, reflete muito, enfim, talvez a síntese de preocupações que a gente tem. E mais uma ressalva: a gente colocou ali duas propostas provocativas, né? Uma em relação à LP e outra em relação à separação das responsabilidades. A gente não fez uma resposta objetiva para ela, mas a gente tratou aqui, acho que todos vocês trataram dessa questão, são visões que a gente preserva, a gente pode voltar no finalzinho de tudo, quem sabe tentar responder isso de uma maneira mais afunilada. E, por último, o Alexandre já falou, nós temos aqui uma boa dezena de perguntas, a gente tentará abordá-las também na segunda parte. Estamos 10 minutos atrasados, então o intervalo vamos fazer até 11h10, não é isso, Alexandre? Enfim, não roubar tanto assim o tempo do intervalo. 11h10 nós voltamos. Muito obrigado.